Prezados alunos, espero que todos estejam bem de saúde nesse momento. Estamos iniciando a disciplina Imunização na Prática e a aula de hoje tem o objetivo de dar uma visão geral sobre a disciplina para vocês, os conteúdos fundamentais das bases da imunização. Eu vou disponibilizar, compartilhar com vocês a apresentação. Então, hoje nós vamos ver as bases imunológicas das imunizações. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Nós vamos dar a parte 1 e depois eu vou gravar para vocês a segunda parte, para que não fique muito pesado a apresentação. Então, hoje nós vamos ver as bases imunológicas das imunizações. Qual que é a importância da imunização? A vacinação profilática é uma das mais baratas e mais eficazes formas de intervenção médica. Isso foi publicado no Vaccine de 2016. Esse texto foi publicado no New England Journal of Medicine, que é uma das principais revistas médicas que nós temos no mundo. Com exceção do saneamento básico, com fornecimento de água tratada para a população, nenhuma outra modalidade de intervenção, nem mesmo o advento dos antibióticos, teve um impacto tão importante na redução da mortalidade mundial e no crescimento populacional do que as vacinas. Qual que é o benefício de um medicamento que a gente disponibiliza para a população? É maravilhoso, os antibióticos salvaram milhões de vidas, mas ele é restrito ao indivíduo. Quais os benefícios que as vacinações profiláticas têm? Elas têm efeitos de longo alcance, tanto para o próprio indivíduo que está recebendo a vacina, quanto para os serviços de saúde, como bem mostra hoje os problemas com o Covid-19, que aí, com a pandemia, abarrotando os hospitais, abarrotando os serviços de saúde. A saúde geral e o bem-estar melhora a saúde geral e o bem-estar da população, melhora o desenvolvimento cognitivo de indivíduo e até a produtividade econômica de um país. Como que começou as imunizações? Como que as primeiras ideias, os primeiros pensamentos a respeito de imunização? Começou com a variolação no século XII, na China, depois se espalhou para a Ásia e para a África. Isso há mais de 8 séculos. Essa variolação, a varíola era uma doença muito grave que matava muitas pessoas. E era uma doença que deixava marcas, essas pústulas, no local que tinha uma pústula dessa, ficava marca no rosto do paciente. Então, as mães das crianças não gostavam que as suas filhas ficassem com essas marcas, porque enfeiavam a menina. E então elas começaram a imaginar que se elas fizessem a variolação, podia melhorar o risco das suas filhas terem a doença. Mães, então, pegavam as pústulas, esse material que estava secando, raspava da pele das pessoas e dava para suas crianças aspirarem. Então, elas colocavam no nariz para os filhos aspirarem. E esse princípio da variolação se espalhou para a Europa, porque uma esposa de um diplomata da Inglaterra foi para essa região da Ásia e viu como que era feito a variolação e levou esse princípio para a Inglaterra. Então, também na Europa se difundiu a variolação. Mas a imunização mesmo, a vacina mesmo, começou com Jenner, que viveu na Inglaterra em 1749 a 1823. O Jenner era um médico que morava no interior da Inglaterra. Ele era muito perspicaz e ele observou que as
moças que faziam a ordenha das vacas, elas não tinham as marcas da varíola humana, que geralmente as moças da sociedade apresentavam. E ele observou que essas ordenhadeiras de vaca, elas tinham pústulas nas suas mãos e não tinham a doença da varíola humana. Ela apresentava a pústula da varíola bovina na mão e não apresentava a varíola humana. Então, ele, muito perspicaz, considerou que talvez elas estivessem sendo protegidas da varíola humana pela infecção que estava tendo com a varíola do gado. Então, ele preparou uma vacina, o que foi a primeira vacina, utilizando o material da pústula da varíola bovina e inoculou nesse menino James Phipps, que era um menino saudável, com 8 anos, e fez esse procedimento no dia 4 de maio de 1796. Portanto, há mais de 220 anos atrás. Esse menino fez a pústula bovina, uma doença branda, e posteriormente ele inoculou a pústula da varíola humana. E essa criança, o James Phipps, não contraiu a doença. Estava descrita, então, estava feita, então, a primeira vacina para utilização em seres humanos. Essa vacina, então, foi quase 200 anos atrás que foi feita. 200 anos depois, houve a utilização dessa vacina, erradicou a varíola do mundo. Então, na década de 60 do século passado, se fez uma intensa campanha de vacinação contra a varíola. E no final da década de 70, 1979, a varíola foi declarada erradicada da face da Terra pela Organização Mundial de Saúde. Então, esse feito foi o feito mais importante realizado pelo homem em benefício da saúde humana. Foi fácil? Não foi muito difícil se conseguir essa erradicação da varíola. Foi muito difícil que as pessoas aceitassem utilizar a vacina. Esse é um quadro que está na Biblioteca Nacional de Medicina de Bethesda, e ela foi feito em 1802. E ela mostra os efeitos maravilhosos da nova vacina, a varíola bovina. As pessoas tinham muito medo da vacinação. Elas achavam que, com a aplicação da varíola, elas passariam a expressar chifres, ela cresceria pedacinhos de bois, de vaca em seus membros, e elas teriam pústulas, então elas tinham muito medo. E foi muito difícil conseguir que a população aceitasse a vacinação. Foi fácil no Brasil? Não, no Brasil também foi muito difícil. E olha o que está escrito na Gazeta de Notícias, que foi publicada em 14 de novembro de 1904. A Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Tiros, gritaria, engarrafamento de trânsito, comércio fechado, transporte público assaltado e queimado, lampiões quebrados às pedradas, destruição de fachadas dos edifícios públicos e privados, árvores derrubadas. O povo do Rio de Janeiro se revolta contra o projeto de vacinação obrigatória proposta pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz tinha passado um tempo na França e ele observou o quanto foi benéfico para a população a vacinação contra a varíola. E ele tentou fazer a vacinação no Rio de Janeiro, implantar no Brasil, começando pelo Rio de Janeiro. O Oswaldo Cruz, nessa ocasião, era o que corresponde ao ministro da Saúde hoje. Aí a população se revoltou, não aceitou a vacinação e a varíola foi se agravando e estava matando tantas pessoas no Rio de Janeiro que a própria população procurou o Oswaldo Cruz pedindo que fizesse a vacinação da varíola na população.
E 50 anos depois, a varíola foi erradicada do mundo. Outras vacinas importantes é a vacinação antirrábica, que foi feita por Pasteur em 1885. A raiva é transmitida pela mordida de cães, de animais selvagens, e a doença é extremamente letal. Se uma paciente tiver a doença, é 100% de mortalidade. Então, as pessoas morrem 100% das vezes que ela tiver a doença raiva. Não existe tratamento. Então, Pasteur estava trabalhando na vacina antirrábica já há algum tempo no seu laboratório lá no Instituto Pasteur. E ele pegava o vírus da raiva e passava em cérebros de coelho para quando, depois de um determinado tempo, ele passava para outro cérebro de outro coelho, depois de um determinado tempo, passava para o cérebro de outro coelho. Então, ele estava já produzindo essa vacina há muito tempo. Como essa criança, o Joseph Meister, tinha 100% de chance de morrer, o Pasteur resolveu aplicar a vacina que ele estava produzindo nessa criança. E essa criança não morreu. Ela tinha sido mordida por lobo, e o lobo selvagem, né, e a mordida por animal selvagem é extremamente arriscado. O risco, a chance dessa criança morrer era muito grande. E ela não morreu com a aplicação da vacina antirrábica pelo Pasteur. Quais outros exemplos de vacinas que nós tivemos que foram um sucesso absoluto? A poliomielite no Brasil foi erradicada. Então, não existe mais a poliomielite no Brasil, a poliomielite transmitida pelo vírus selvagem no Brasil. A poliomielite é uma doença extremamente grave que dá paralisia infantil, ou seja, o paciente que teve a doença, ele fica com um membro, ou perna, ou braço paralisado. É um problema muito grave e quando atinge os pulmões, o paciente morre. Pode morrer se não for atendido. E às vezes tem que passar o resto da vida num pulmão de aço. Então era uma doença muito grave. É uma doença muito grave. Ainda existem alguns casos no mundo, mas no Brasil ela foi erradicada. Na década de 80, foi feita uma campanha intensa no Brasil de vacinação contra a poliomielite, que é a vacina da gotinha, que até hoje nós temos campanhas para manter a vacinação no Brasil. Em alguns anos, o número de casos praticamente abaixou quase a zero, e em 1982 o vírus foi considerado erradicado do Brasil. Então, a poliomielite foi erradicada do Brasil com a utilização da vacina da poliomielite, que é a vacina SEIB. Entretanto, ainda hoje, no século XXI, apesar dos benefícios imensos que as vacinas fizeram e fazem para o ser humano, olha o que está escrito no Lancet de 2015. Nenhum procedimento, ou seja, a vacinação, é tão mal entendido ou determina tanta ansiedade quanto a vacinação. Então, ainda hoje, apesar dos grandes benefícios das vacinas, muitas pessoas ainda, como ocorreu com a vacina da varíola, quando ela foi descrita pela primeira vez, têm medo de vacinação. E o que é uma oportunidade perdida? Uma oportunidade perdida de imunização é quando uma pessoa candidata à imunização, que não possui nenhuma contraindicação para fazer uma vacina, visita por algum motivo um serviço de saúde e não recebe todas as vacinas necessárias. A definição da Organização Mundial de Saúde sobre oportunidades perdidas. Esse trabalho foi feito com um mestrado na Fiocruz em 2003 e observa que a pesquisadora encontrou 66% dos casos de oportunidades perdidas em vacinação foi pela falta
de verificação do cartão de vacina pelo profissional de saúde. E qual é a consequência disso, dessas oportunidades perdidas? Muitas vezes resultam em doença, sofrimento e morte. Então, essa criança que podia tomar uma vacina que ia salvar sua vida, por displicência das pessoas que atenderam essa criança, não foi feita a vacina, ela pegou a doença e pode morrer. Vamos diminuir as oportunidades perdidas? Um dos motivos dessa disciplina é mostrar a importância das imunizações, das vacinações para vocês e que vocês possam, daqui para frente, serem disseminadores dos conhecimentos para a gente diminuir as oportunidades perdidas em vacinação. E o que é uma imunização? O que é a vacinação? É o processo pelo qual os indivíduos adquirem imunidade específica contra um agente infeccioso. Essa imunização pode ser natural ou artificial. Pode ser passiva ou ativa, para o controle ou a eliminação de um determinado patógeno. E o que é a imunização passiva? Ela consiste na aquisição ou na administração de anticorpos previamente formados em um determinado indivíduo. Qual a grande vantagem da imunização passiva? Eu já estou dando os anticorpos prontos, então a proteção é imediata. Qual a desvantagem da imunização passiva? Ela é de curta duração. Então, ela é indicada para situações quando a gente faz uma imunização, administra um determinado anticorpo, quando um paciente tem uma situação grave e emergencial. É o que está sendo tentado fazer com a utilização de anticorpos de pacientes que já tiveram Covid, para tentar diminuir a mortalidade daquele indivíduo que tiver a doença. E ela pode ser tanto natural quanto artificial. Como que é a imunização passiva natural? É a transferência transplacentária de imunoglobulina da classe G durante o período de vida intrauterino, ou seja, a gestante transfere a imunoglobulina, os anticorpos que a mãe tem para a criança no final da gravidez. E a criança, então, nasce protegida das doenças que a mãe tinha anticorpos e passou para seu filho. Qual outra imunização passiva natural? É a transferência de anticorpos da classe IgA durante a amamentação. A mãe, quando está amamentando o seu filho, ela transfere anticorpos que ela já tem contra as doenças para a criança através do leite materno. E esses anticorpos são da classe IgA. E o que é a imunização passiva artificial? É a transferência passiva de anticorpos para um determinado indivíduo. Ou seja, eu pego imunoglobulinas de indivíduos normais, separo e transfiro essas imunoglobulinas para um determinado paciente. Ou imunoglobulinas específicas para um determinado micro-organismo. Quando ocorre essa situação? Quando um paciente já teve a doença, como eu falei para vocês agora há pouco, o paciente já teve o Covid, sarou do Covid e teria anticorpos contra o vírus. E a utilização desse anticorpo, desse soro, desse indivíduo, estaria levando especificamente anticorpos contra o SARS-CoV para o paciente doente. Isso é feito para várias doenças, como, por exemplo, o sarampo, a hepatite, e o soro ou a transferência de soro heterólogo. Então, vamos ver o que é cada uma dessas situações. As imunoglobulinas humanas, então, são imunoglobulinas, anticorpos humanos obtidos a partir do plasma de 1.000 a 5.000 doadores de sangue. Ele é composto, então, na indústria separa o soro de até 5.000 doadores.
Esses soros são misturados e são separados da parte que tem os anticorpos. E eles carregam 85% de imunoglobulinas da classe G, 10% das imunoglobulinas da classe M e 5% de imunoglobulinas da classe A. Então, é um soro de 5.000 indivíduos normais. E o que vai ter nesse soro? Os anticorpos que essas pessoas já tinham produzido naturalmente nas suas infecções ou nas vacinas que elas receberam. Quando que eu uso essas imunoglobulinas? Para indivíduos, por exemplo, com imunodeficiência da formação de anticorpos, indivíduos que têm uma imunodeficiência primária de linfócitos B. Ou então na profilaxia da hepatite A, da hepatite B, do sarampo, da rubéola, de varicela. O indivíduo teve um contato com o sarampo, eu faço a imunoglobulina que tem anticorpo contra o sarampo e aplico naquele indivíduo que teve um contato com um paciente com sarampo, por exemplo. Com sarampo, com hepatite, com a rubéola, com a varicela. E o que é as imunoglobulinas específicas? Então, são imunoglobulinas da classe G, humanas, obtidas a partir de plasmas de doadores de sangue selecionados, ou seja, aqueles indivíduos que ou foram vacinados ou tiveram a doença para o qual eu estou querendo fazer a proteção. Que nem eu já falei, um indivíduo que teve o COVID, ele vai doar o sangue contendo anticorpos contra o SARS-CoV, SARS-CoV-19, para proteger o indivíduo da doença. A infecção ou a vacinação recente contra um determinado organismo, então eu tenho a imunoglobulina naquele indivíduo que teve a infecção ou teve a vacinação recente contra um determinado micro-organismo. Ele é utilizado para profilaxia da raiva, do hepatite B, da varicela, e atualmente está sendo estudado se ele teria efeito contra o SARS-CoV-19. E para profilaxia e o tratamento do tétano, que vocês vão usar isso muitíssimo na prática clínica. E o que são soros heterólogos? São soros produzidos, na maior parte das vezes, pela imunização de animais, e esses animais, particularmente cavalos, que têm uma grande quantidade de sangue. Ele é utilizado para fazer a profilaxia da raiva e do tétano, para fazer tratamento da difteria e do tétano também, e é o soro que se aplica quando tem picadas de animais peçonhentos, como, por exemplo, serpentes, aranhas e escorpiões. Então, ele é produzido, então, o soro heterólogo é produzido o micro-organismo, então, o antígeno daquele micro-organismo que eu estou testando, que eu estou procurando o soro, é injetado num cavalo. Esse cavalo produz a resposta imune contra aquele antígeno que foi aplicado. Com essa resposta imune, ele produz anticorpos específicos contra aquele antígeno que foi aplicado, que pode ser o veneno de cobra, que pode ser um veneno de escorpião, que pode ser o próprio SARS-CoV-19 que está sendo testado atualmente, a toxina do tétano, a toxina da difteria. Então, ele produz anticorpos específicos contra o micro-organismo que foi injetado. Depois que ele produziu esses anticorpos, depois de um determinado tempo, se colhe o sangue deste cavalo. Então, como o cavalo é um animal muito grande, se consegue produzir uma grande quantidade de sangue. Consegue-se coletar uma grande quantidade de sangue. Aí esse sangue é centrifugado e a parte de células e de soro. A parte líquida do sangue do cavalo, que tem o soro, vai ter os anticorpos contra o patógeno que foi alvo do interesse da produção do soro heterólogo. E esse soro que é aplicado no paciente que teve um tétano, que teve uma picada de cobra, que teve uma difteria. Quais são as vantagens e as desvantagens de uma imunização passiva artificial?
A proteção é rápida, porém de curta duração. Tem dor no local da aplicação. Muitas vezes o volume é grande que tem que ser aplicado. Então, às vezes, é 30, 40 ml de soro que eu preciso aplicar num paciente. Geralmente, se aplica na barriga do paciente, em vários locais, pela quantidade de soro que se precisa. O paciente pode responder fazendo a doença do soro, ou seja, uma resposta imune contra o soro do cavalo, que vai causar uma doença no paciente. Ou então ele pode ter reações alérgicas a esse soro, principalmente se esse soro foi aplicado mais de uma vez naquele mesmo paciente. Então, ele pode fazer urticária, angioedema, dificuldade respiratória por obstrução da traqueia, a queda de pressão. Então, o paciente pode até morrer se ele não for atendido imediatamente num processo desse. Por isso que a imunização passiva artificial no tratamento de um paciente sempre é feita dentro de um hospital, com todas as condições de atendimento daquele paciente, se caso ele tiver uma reação adversa ao soro. E o que é a imunização ativa, que é o objetivo mais importante do nosso curso? O indivíduo produz ativamente esses anticorpos. Então, quando a gente faz uma vacina no indivíduo, eu estou querendo que esse indivíduo produza ativamente os anticorpos contra aquele antígeno que está sendo aplicado. E a imunização ativa pode ser também artificial, natural ou artificial. O que é a imunização natural? A imunização ativa natural é quando o indivíduo teve a doença e adquiriu naturalmente os anticorpos e as células que vão fazer a proteção contra aquela doença. Como a varíola, então, se ele sobreviveu à varíola, ele vai ter proteção contra uma nova reinfecção com o mesmo vírus. Se ele teve varicela, catapora, ele vai ter anticorpos contra a catapora. Se ele teve uma hepatite A, ele vai ter anticorpos contra o vírus da hepatite A. Se a criança teve uma poliomielite e ficou com a paralisia infantil, ela vai ter anticorpos contra uma nova infecção. A cachumba, o sarampo. Então, a pessoa teve a doença e adquiriu imunidade ativamente por conta do quadro da doença que o paciente teve. E o que é a imunização agora artificial? É aquela obtida pela aplicação de uma vacina para estimular ativamente a resposta imune, em condições mais propícias para o indivíduo. Se ele tem a doença naturalmente, o micro-organismo que está causando a doença é um micro-organismo selvagem que não foi atenuado e pode causar a doença muito grave e o indivíduo morrer. Quando eu estou fazendo a vacina, eu modifico o antígeno do micro-organismo, de modo que ele vai, se ele causar doença, é uma doença muito mais leve do que aquela que teria pela infecção natural, e em condições muito mais propícias, que o indivíduo está com uma boa saúde quando ele recebe a vacinação e tem condições de fazer adequadamente a proteção contra aquela doença. Então, a vacinação estimulou uma resposta imune. E o que é uma resposta imune? Então, vamos entender o que é uma resposta imune. É uma reação das células do sistema imunitário aos componentes dos micro-organismos, ou às macromoléculas do meio externo e do meio interno do indivíduo. Ela reage a esses micro-organismos, produzindo anticorpos ou linfócitos, que são específicos para aquele antígeno ou aquele micro-organismo, e esses anticorpos é que vão ser responsáveis pela defesa do indivíduo. Quais são, então, as nossas respostas do nosso organismo que dão a resposta imune? Então, nós temos a resposta imune inata e temos a resposta imune adquirida. O que é a resposta imune inata? É uma resposta que existe naturalmente no nosso indivíduo.
ela é de instalação rápida, ou seja, alguns minutos, alguns 30 minutos, 1 hora depois que esse micro-organismo entrou no meu organismo, eu já tenho resposta contra aquele antígeno que entrou no meu organismo. Então, aquele vírus, aquela bactéria que me infectou, eu já em 30 minutos eu tenho resposta rápida contra aquele micro-organismo. Mas é uma resposta estereotipada, ou seja, os receptores não são rearranjados e eles respondem a são receptores para padrões moleculares de patógenos, ou seja, partes de micro-organismos que são conservados na natureza. Então, ele não é específico para um determinado micro-organismo. Ela responde da mesma maneira sempre para todos os organismos que estão entrando no meu organismo. Ela não aumenta, ou seja, não tem expansão clonal e não tem memória específica. Mas hoje, cada vez mais está se mostrando que ela pode ter uma imunidade treinada, ou seja, é o mesmo que é o que está se discutindo atualmente contra a vacina BCG para proteger contra a infecção com SARS-CoV-19. O indivíduo recebe a vacina do BCG e a vacina estimula o sistema imunitário do indivíduo, por isso ele estaria treinado. Quando ele entra em contato com o SARS-CoV-19, ele estaria treinado para fazer a defesa, estimulado previamente para fazer a defesa contra um novo micro-organismo que entrou. E quem que é responsável pela imunidade inata no nosso organismo? São as células do sistema de fagócitos, então neutrófilos, monócitos, e as moléculas do sistema do complemento. E que é a imunidade agora adaptativa? Diferente da inata, a imunidade adaptativa é de instalação lenta. Então, um indivíduo que entrou em contato com o micro-organismo, que a imunidade inata respondeu em 30 minutos, uma resposta adaptativa ela demora 1 semana, 10 dias para produzir anticorpos. Por isso que na sorologia contra o SARS-CoV-19, eles indicam que o indivíduo faça o soro, ou faça o teste sorológico com 1 semana, pelo menos, de sintomatologia, porque os anticorpos contra o vírus demoram para serem produzidos em torno de 1 semana depois da infecção. Então, a imunidade adaptativa é de instalação lenta. Entretanto, ela é altamente específica para o micro-organismo que entrou, enquanto que a inata é inespecífica, ela responde para qualquer micro-organismo. E ela tem receptores rearranjados que são específicos para aquele micro-organismo que entrou no organismo do indivíduo. E ela resulta em expansão clonal, ou seja, ela aumenta e ela induz memória específica contra aquele antígeno. Ou seja, posteriormente, eu vou ter esses anticorpos que foram previamente formados, que podem responder a esse antígeno se ele entrar novamente no meu organismo. Então, ele tem memória específica para aquele micro-organismo. E quem é que causa a imunidade adaptativa? Quem é responsável pela imunidade adaptativa no nosso organismo? São os linfócitos T e os linfócitos B. Vocês vão ter uma aula agora específica, na próxima aula vai ser sobre a imunidade inata, da semana que vem, e a outra aula vai ser sobre a imunidade adaptativa, em que vocês vão entender melhor como que ocorre a imunidade inata e como que ocorre a imunidade adaptativa no nosso organismo. Nós vamos fazer um intervalo agora, interromper a gravação e continuar a aula numa gravação seguinte, que é a parte 2 da aula de hoje. Então, espero vocês na parte 2 da próxima gravação.